Bem, meus alunos, sou o professor Marcelo. Para quem não me conhece, eu sou mestre RSC doutor e tenho 40 anos, fui engenheiro de pavimentação e construtor de estradas. Espero que com a minha experiência e com a minha habilidade de conhecimento possa ajudá-las nessa disciplina. Bem, eu, no caso tanto de projeto, construção de estradas e pavimentação, por exemplo, eu não sou tão severo em relação de notas, mas eu tenho que seguir normas e essas normas é produzir tarefas e provas para que vocês pontuem e passem para o ano seguinte, né, ou o período seguinte. Essa que é a intenção. Mas eu agora vou fazer diferente, um pouco diferente o que aconteceu na pavimentação. Está sendo ao contrário, porque essa disciplina teria que ser dada primeiro e depois pavimentação, mas eu acho que não tem muito problema não. E o projeto de construção de estradas basicamente é uma disciplina quase totalmente teórica, prática, é na habilidade de produção de planilhas e tabelas que vocês vão ver para frente. Espero que vocês gostem, tá? E as dúvidas eu só vou tratar, não vou tratar mais individualmente como eu estava tratando no WhatsApp particularmente. Eu vou tratar somente no WhatsApp da disciplina. Ok? Então vamos lá. A ementa aí, vocês podem ver, tá? Tá toda traçada aí. Depois vocês podem dar uma olhada, pode diferenciar alguma coisinha dessa ementa aí, tá? Primeiramente, nós vamos falar sobre os elementos do projeto geométrico, porque quando o profissional que é formado em engenharia e ele escolhe ser um engenheiro de pavimentação, um engenheiro de obras pesada, que a gente chama, né? Hoje em dia, para se fazer um traçado de uma rodovia nova, vamos dizer assim, ou de uma estrada federal, estadual ou municipal, né? Praticamente hoje tem software que através da topografia que faz a locação em loco, né? Leva para o escritório e lá através de software você faz o dimensionamento. Eu vou dar uma pincelada, né? Eu não vou demorar muito eu só vou assim simplificar algumas coisinhas, como é que calcula curva, só para a gente ter uma noção para quem for seguir a carreira de engenheiro de pavimentação, que geralmente a maioria escolhe ser construtor ou projetista, né? Ou calculista, geralmente uma porcentagem muito mínima vira engenheiro de pavimentação, né? Engenheiro rodoviário, vamos dizer assim. Então vou falar sobre o projeto geométrico, porque quem cai nessa área, obrigatoriamente, ele tem que ter um certo conhecimento do projeto geométrico, né? Antes de falar propriamente do projeto, como se faz, a gente vai falar sobre a nomenclatura de rodovias. Quando eu fui trabalhar quando eu descobri essa numeração, o prefixo numérico das rodovias, né? Então, quando você sai na rodovia, se ela for rodovia federal, todas são identificadas pelo prefixo BR e seguidas de 3 dígitos numéricos de identificação.
Isso aí existe um sentido, vocês vão ver logo após, né? Aí estão exemplos aí da BR-000, o 00 é um prefixo numérico de orientação geográfica, né? O prefixo BR no caso de rodovia federal e no caso de rodovia estadual, por exemplo, no nosso caso aqui, o MS 00 alguma coisa, né? Então, vocês podem perceber aí que esse é um modelo de hierarquia funcional simplificado de um sistema rodoviário. Esses dois primeiros dígitos, eles identificam se a rodovia é federal, estadual ou mesmo municipal. E o primeiro dígito numérico é a orientação geográfica da rodovia, no caso para as rodovias federais. Por exemplo, para as rodovias federais de prefixo zero, as BRs, cujo primeiro dígito são zero, são aquelas que partem da capital, no caso, Brasília, por uma determinada extremidade do país. Então, eu dei vários exemplos aí para a BR-010, é direcionado até Belém do Pará, a BR-020 até Fortaleza, a BR-040 no Rio de Janeiro e a 060 Bela Vista, que é a fronteira com o Paraguai, passando aqui por Goiânia e Campo Grande. As rodovias federais de prefixo 1, por exemplo, né, são aquelas que cortam o território nacional na direção norte e sul, né? Eu tenho certeza que todos vocês, todos, sem exceção, não sabem por que, por exemplo, a BR-262, por exemplo. Então a gente vai descobrir isso aí. No caso das rodovias federais de prefixo 1, por exemplo, a 101, ela corta o litoral do país, ela é famosa, né? Passa pelas cidades de Natal, Recife, Rio de Janeiro, Santos e entre outras cidades importantes. E a BR-116, ela passa por Fortaleza, Governador Valadares, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, entre outras, né, que fica mais, ela é paralelamente com a BR-101. Tá? As rodovias federais de prefixo 2, elas são aquelas que cortam o território nacional na direção leste-oeste. Né? Então, por exemplo, BR-230 passa por Marabá e várias cidades do estado do Pará e Amazônia, que é a famosa Transamazônica. Né? Um dado interessante que a Transamazônica, ela começa na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, né? E passa por Marabá e vai morrer lá na divisa do Amazonas com o Pará, né? E as rodovias, voltando ali, tem a 277, que ela passa por Foz de Iguaçu, Curitiba, Paranaguá. E as rodovias de prefixo 3 é que cortam o território nacional em direções diagonais. Né? A 364 passa pela cidade de Rio Branco e Porto Velho, a 356 Belo Horizonte, Muraué, Campos, e assim vai, a 381 São Paulo, Belo Horizonte, Governador Valadares, e as rodovias federais de prefixo 4 são aquelas que interligam dois ou mais rodovias federais. Temos dois exemplos aí, 415 que passa por Ilhéus e Vitória da Conquista e a 463 passa por Dourados e Ponta Porã. As rodovias federais, ainda que possuam o mesmo código, poderão ter um nome de batismo diferente para vários dos seus trechos e segmentos. O exemplo disso é a BR-116, entre as cidades do Rio e São Paulo, é chamado de Presidente Dutra, e entre São Paulo e Curitiba é chamado de Regis Bittencourt. Tá bom? Né? São Paulo, principalmente São Paulo, se você entrar em São Paulo, dificilmente, mesmo que seja uma rodovia, por exemplo, a Regis Bittencourt e a Dutra,
No estado de São Paulo, ela vai estar como SP, não como BR-116, por exemplo, entre Rio e São Paulo, ou entre São Paulo e Curitiba. Enquanto estiver no estado de São Paulo, ela vai ter, a BR-16 vai dar uma coincidência, no caso entre Rio e São Paulo, vai ser SP alguma coisa, não estou lembrado agora, e a Regis Bittencourt, exatamente enquanto tiver a sinalização é SP. A figura 1.1 ela mostra as rodovias federais do Brasil, né? Percebe que nas regiões sul e sudeste a malha é mais intensa, principalmente Minas Gerais aí, né? Tá? E notoriamente que na floresta amazônica quase, né? Se vocês perceberem aí, tem 4 ou 5 rodovias somente, né? No Pará também pouca menos, né? Enquanto que no sul e no sudeste, o nordeste também ela tem uma certa quantidade de rodovias federais também, né? No caso das rodovias estaduais, elas são identificadas pelo prefixo denominado federativo, como já foi falado, seguida também de 3 dígitos numéricos da identificação da rodovia. Então, eu coloquei aí a Rio de Janeiro RJ 116, RJ 106 e a RJ 099. A RJ 106 ela tem o nome de Amaral Peixoto. Se costuma, né? Se costuma dar nome para as rodovias, mesmo que elas sejam BR ou estaduais, né? Em São Paulo vocês podem perceber que é SCP-060, 147, a 160 é imigrantes, né? Aquela que vai para o litoral. E no Ceará, CE-060 e CE-120, né? E aí, essa classificação, né? O DENIT ele tem um sistema para classificação de rodovias navais que elas podem ser classificadas de acordo com sua característica funcional e de acordo também com a sua característica física de projeto, quer dizer, a sua grande capacidade de fluxo, também a determinação da velocidade e também da rampa máxima. No caso da classificação funcional de uma determinada rodovia, ela é enquadrada hierarquicamente no tipo de função logística que ela desempenha no território. Então, existe algumas rodovias prioritárias importantes que nós temos aqui no Brasil. Então, algumas dessas funções que a rodovia pode desempenhar são ligar cidades pequenas ou povoados ou localidades numa cidade maior ou uma rodovia de maior porte, né? No caso de Aquidauana para Campo Grande. Ligar áreas de extração de recursos minerais ou agrícolas com uma cidade ou uma rodovia de maior porte, que é no caso de Corumbá, né? Interligar várias localidades a uma rodovia maior, interligar várias cidades, vários portos diferentes, que é a BR-116, interligar várias vias locais ou coletoras, no caso da MS 345, e interligar portos, aeroportos a várias cidades ou áreas de exploração de recursos minerais e agrícolas, no caso da imigrantes, né? No caso da figura 3.1, ela mostra esquematicamente uma organização hierárquica de um sistema rodoviário dentro de um modelo simplificado. No caso do país, que é muito grande, a diversidade torna essa organização hierárquica importantíssima, porque ela é muito complexa, a ponto do DENIT possuir vários níveis de rodovias arteriais e coletoras, né? Então a figura 1.2 aí, vocês podem dar uma olhada, né? Tem a cidade pequena para rodovia local, a localidade, né?
rodovia local, localidade. Essa aqui é uma rodovia coletora e que vai para uma cidade média. Aí tem uma rodovia arterial, a cidade grande, né? Por exemplo, nós temos uma cidade pequena como a Aquidauana, uma localidade, uma rodovia local como tipo Cabizão Piraputanga, né? Que é uma rodovia coletora, uma cidade média que pode ser Corumbá, né? E aqui uma cidade grande como Campo Grande, tá? Então esse é um modelo de hierarquia funcional simplificado de um sistema rodoviário, tá? A tabela 1.3 aí, ela mostra as classes funcionais adotadas pelo DENIT para as rodovias brasileiras, né? O que é arterial, coletora e local, exatamente na figura 1.2, né? Quando ela é principal, a coletora, ligar a cidade acima de 5.000 habitantes ao sistema viário e ligar pontos de produção agrícola e mineral no sistema viário, num caso, por exemplo, de Corumbá, né? A arterial, a principal ligações internacionais e internacionais, eu vou dar um exemplo, a 116, a ligações interregionais e internacionais via Druta, por exemplo, e as ligações interestaduais SP-060 ou a BR-419, por exemplo, né? E aí nós temos uma classe de projeto que ele é baseado numa classificação de características técnicas para determinar o projeto da rodovia. Esse projeto ele varia de classe 0, que é pista de alto padrão de velocidade e capacidade, até a classe 4, que é pista com velocidades mais baixas e a capacidade de tráfego bem limitada, né? As características da velocidade ela é muito importante, que elas estão limitadas ao tipo de relevo, se ele é montanhoso, planalto, planície, né? Por onde que essa rodovia vai passar. Porque os relevos planos é possível você desenvolver traçados com maior velocidade, com menos gastos de obra. E as rampas são menores também, enquanto que as zonas montanhosas elas são mais complexas, são mais complicadas, e o desenvolver traçados em montanhas são com velocidades baixas e rampas bem mais baixas para que, por exemplo, as carretas possam subir, né? A tabela 1.4 ela mostra as classes de projetos de rodovia adotadas pelo DENIT com suas características básicas, né? Então, por exemplo, a Regis Bittencourt é uma via expressa com total de acesso, né? Veículos diários, decisão administrativa. E aí tem pista dupla, pista simples, né? E assim por diante, tá? O volume de tráfego, por exemplo, professor, a 262. A 262 são pistas simples classe 3, que é um volume de tráfego de 300 a 700. Como é que sabe, professor? Tá por causa da contagem de tráfego, né? Que a gente faz durante uma semana. A tabela 1.5 ela mostra as características principais técnicas de um projeto para diversas classes de rodovias, de acordo com o manual projeto geométrico de rodovias do DENIT, né? Aí nós temos o tipo de classe, o tipo de relevo, a velocidade, a rampa máxima, o tipo de pista, largura de faixa de acostamento, né? Largura do acostamento externo e largura do acostamento interno, né? Por exemplo, a nossa classe aí, vocês podem ver que é classe 1B, né? A velocidade diretriz é 100, ele é ondulado, tá?
Então a rampa máxima é 4,5%, uma pista simples, a largura de faixa de rolamento 3,60 e a largura de acostamento, no caso aí, é 2,50, tá? Não existe largura interna de acostamento. Cabe ressaltar aí que a rampa máxima de 10% dotado para rodovia de classe mais baixa da NIT é um valor, ele é muito conservador, vocês podem observar aqui, dificilmente, quando ele é comparado aos valores pela ASTO, que permite valor de rampas massa até 14%. Mas se entende que o seguinte, quando eu fui construtor, o máximo, mesmo que seja montanhoso, né, dependendo da região, por exemplo, seria aqui no caso de 6%, né? O ondulado aqui é 8%. Dependendo dessas carretas atualmente, bitrem não consegue subir com uma rampa de 10%. O máximo que elas consigam subir numa rampa é de 6%, olha lá, né? Então, se tiver uma rodovia montanhosa que possa obedecer essa rampa de 10%, possivelmente não haverá tráfego de, por exemplo, de bitrem, né? Não sobe, né? Não sobe, tá certo? Aí vai ter que repartir cargas para que uma carreta possa subir com 6%. E aí vamos ao projeto geométrico horizontal, que determina a velocidade diretriz e uma velocidade de operação, né? O que consiste a velocidade diretriz ou velocidade de projeto, né? Ela consiste na velocidade máxima que o tráfego deverá ser usado. E para isso tem parâmetros e características geométricas dessa estrada para isso aí, né? Para que essa estrada ela possa permitir que qualquer veículo trafegue na velocidade com conforto e segurança. No caso da velocidade de operação, ela tem a velocidade em que a via deverá operar normalmente, né? Que ela não trave esse tráfego. Dependendo da quantidade de veículos que trafega nessa via, dessa velocidade de operação e também os tipos de veículos que nela circulam, ela pode operar com velocidades diversificadas e assim ela tem uma velocidade média de operação abaixo da velocidade diretriz. Normalmente, alguns trechos de estrada, como perímetros urbanos, precisam operar com velocidade bem abaixo da velocidade diretriz por questões de segurança, né? No caso, as estradas possuem tipos diferenciados de veículos circulando, e aí existem velocidades características também diferentes, e em alguns pontos ela vai operar com velocidades abaixo dessa velocidade diretriz, e isso é determinado em alguns parâmetros para o projeto que deve determinar em função da velocidade de operação e não da velocidade diretriz. Comumente aqui no Brasil, o uso das estradas de baixa velocidade, como veículos antigos com pouca manutenção, sistemas de tração de animal, charretes e bicicleta. Nesse caso, esses veículos baixarão o padrão de velocidade da estrada, ainda que tenha sido projetada para velocidade maiores, né? No caso do veículo de projeto, vai depender também dos veículos tipos, que são medidas padronizadas que circularão nessa pista, né? Nessa estrada.
Normalmente a estrada precisa permitir o deslocamento de veículos longos ou pesados sem interferir no seu funcionamento. Nesse caso, se haver esse interferamento futuramente, quando começa a travar o tráfego por grandes, né, aí se apresenta o estudo para talvez duplicar essa estrada, né? Alguns casos eventuais costuma-se planejar uma operação especial. Você vai ter que interferir no tráfego, apoio de agente de trânsito e polícia para permitir o deslocamento de veículos especiais. O que são esses veículos especiais? São aqueles que transportam grandes cargas, né, de usinas, de indústrias pesadas, né? Existem aqueles batedores, né? O batedor vai na frente, sinalizando, né? E aí existe essa interferência, né? No manual do projeto de interseções do DENIT são apresentados os seguintes veículos tipos. O VP, que a gente determina veículos leves, como automóveis, picape, vans e similares. O CO, veículos comerciais não articulados, como ônibus e caminhões de pequeno porte até 1,5 toneladas, né? O O, veículos comerciais não articulares de maiores dimensões, como ônibus e caminhões. O SR, veículos com uma articulação, como caminhões de maior porte. O RE, veículo com duas articulações, com caminhões de grande porte. Aí, nós temos um projeto de giro padrão de veículo de VP, né, de automóvel, né? Aí foi escolhido um veículo bem grande, 5,80 metros. Aí como se determina, né, a projeção externa e interna desse giro do padrão. Aí nós temos agora o giro padrão do veículo CO, que é 9,10 metros. Você vê que ele tem uma curvatura bem maior que o VP, né, para atingir a sua totalidade de 9,10 metros. Já para o O, né, o giro padrão de veículo do projeto O, ele, apesar dele ser maior em termos de comprimento, mas de curva ele ainda tem uma acentuação menor do que o CO. Já o articulado, né? Como ele tem essa articulação, as curvas são menores, mas são maiores em termos de largura. Vocês podem perceber isso aí. Os SR, existe além da projeção externa ser bem maior no final, né, para que o veículo SR ele possa fazer o seu desenvolvimento. E finalmente o bitrem, por exemplo, que a gente chama de RE, ele tem uma projeção menor porque ele consegue fazer o retorno aí menor do que com SR. Vocês podem perceber também isso aí. E aí, gente, nós temos a distância de visibilidade. A distância de visibilidade ela consiste na distância máxima a partir do qual o condutor de um veículo possui acuidade visual para enxergar um obstáculo. No caso do projeto Desestrada, trabalha-se com dois tipos básicos de distância de visibilidade. E essa distância de visibilidade de parada são a distância que a gente chama de DVP, são a distância a partir do qual o condutor observar um obstáculo e terá tempo suficiente para o seu cérebro perceber o objeto e, por isso, frear o veículo com segurança antes de atingir o obstáculo. E a figura aí mostra esquematicamente a distância de visibilidade de parada com um veículo genérico
E a tabela 1.6, ela mostra os valores de distância de visibilidade paradas, conforme o manual do projeto. Essa tabela 1.6, ele dá as distâncias de visibilidade da parada, né? Isso é muito importante, gente. Quando tem essas rampas, né? A distância de parada, 30, 40, 50, até 120 metros, dependendo da velocidade diretriz quilômetro por hora. E aí tem a distância de visibilidade de ultrapassagem, que a gente chama de DVU. Essa distância ela é a partir da qual o condutor que queira executar uma ultrapassagem pode avistar o veículo no sentido contrário e tomar a decisão de ultrapassar e executar o procedimento de ultrapassagem. A figura 1.10 ela mostra esquematicamente a distância de ultrapassagem e a tabela 1.7 mostra as distâncias de visibilidade de ultrapassagem conforme o manual. Nesse caso, caso necessita colocar uma curva vertical num trecho longo de uma reta de uma rodovia, preferencialmente deve-se colocar uma curva vertical cujos parâmetros garantem a visibilidade de ultrapassagem. Então nós temos aí, ó, distância e visibilidade, a figura 1.10, ela dá essa distância de ultrapassagem com segurança, né? Então, a distância de visibilidade, se você tiver a 40 metros, você precisa de 270 metros para você ultrapassar. Se você tiver a 100 por hora, você precisa de 680 metros, né? O eixo do projeto. O eixo do projeto, ele corresponde à linha base do desenvolvimento do projeto geométrico horizontal da estrada. Para efeito de melhor entendimento, então ele é definido como uma linha composta de segmentos de retas e curvas. Normalmente a linha está no ponto de simetria da seção típica da estrada, mas em casos específicos pode não necessariamente indicar uma simetria. Que são esses, né? A sinalização aqui, ela exatamente te indica o eixo do projeto. Curva simples, circular simples. O que pode ser a curva circular simples? A curva circular ela é convencional da geometria plana, com ponto central raio constante, e esse valor de raio é definido em função de 3 premissas básicas de projeto, né? Então, se você for construir uma estrada, ou já tem uma estrada construída, ela provavelmente tem uma velocidade diretriz, o veículo tipo e a superelevação, que a gente vai falar posteriormente, né? Se é uma rodovia de grande circulação, aí você vai ter que determinar que tipo de classe. E dependendo do tipo de classe e também do tipo de N que a gente viu em pavimentação, a gente determina as curvas circulares simples do projeto. Então, os valores de raio mínimos em função da velocidade diretriz da superelevação, eles estão apresentados no item abaixo. Os elementos de uma curva circular são o raio, o ângulo central, deflexão, a tangente externa e o desenvolvimento de curva. A figura abaixo, ela mostra os parâmetros geométricos para uma curva horizontal circular simples, com os seus respectivos pontos notáveis, né? Então, a figura 1.11, essa linha pontilhada aqui é o eixo de projeto. Gente, a topografia em campo, quando você vai fazer a montagem, a construção de uma estrada nova, né? Elas são dadas pela topografia. A topografia vai em campo, faz a locação. A gente vai ver futuramente como é que a gente vai fazer isso aí. E lá a gente vai na empresa ou no escritório e se calcula, né? Alguns pontos
vai existir exatamente os parâmetros dessa curva circular simples. E aí embaixo nós temos as formas para o cálculo desses parâmetros, né? A tangente, o raio vezes e o D é em radianos e pode também ser em graus, né? A curva circular ela possui os seguintes pontos notáveis, que são os pontos de transição entre os elementos geométricos básicos dessa estrada. O PI ou PIH, o ponto de flexão horizontal, enquanto entre dois segmentos de tangente ou seus prolongamentos, como nós vimos na figura. O PC, que é o ponto de concordância, onde termina um segmento de tangente e começa um segmento da curva circular. E o PT, que é o ponto de tangência, o ponto onde termina o segmento da curva circular e começa um segmento de tangente. Aí, gente, passamos para a curva com transição espiral. É uma curva diferente da curva simples, que ela não possui um centro e um raio constante. Essa curva normalmente ela é composta por segmentos de uma curva espiral que obedece a seguinte lei matemática. R vezes L igual a K, onde que R é o raio da curva de transição num determinado ponto, L é o comprimento da curva desde seu ponto inicial até um ponto determinado e o K é um valor constante. Aí vocês podem ver que a figura 1.12, o gráfico da espiral comum de um clotoide em que L vezes R é igual a 4. Aí o ponto do x é o ponto de flexão, que o R ele é infinito. Normalmente essa curva varia do R, que é infinito, até R igual a zero, e o comprimento da espiral nesse intervalo também ele é infinito. E num ponto de flexão tem esse infinito em um ponto qualquer da curva. A relação sempre será válida. Não se preocupa, gente, que professor, mas como é que eu vou calcular isso aí, né? Isso aí tudo é calculado. Tem software hoje que o pessoal, com os dados de campo topográficos, né, que são levados no escritório, eles são calculados e aí começa a se fazer da melhor forma possível. Então, gente, essa foi a primeira parte da nossa aula, né? E semana que vem nós temos duas aulas sequenciais, uma na quarta, outra na quinta, e assim sucessivamente a gente vai. Nos intervalos das nossas aulas, nós teremos aí algumas tarefas que eu passarei para vocês. Até mais, pessoal.